Olá pessoal, hoje vamos falar sobre resposta em frequência de amplificadores, uma apresentação dividida em duas partes. Inicialmente o conceito de largura de banda de um amplificador ou de um circuito de uma maneira geral. No caso nós temos um amplificador com ganho constante até a frequência F1 e a partir desta frequência, também chamada de frequência de corte, nós temos um decaimento do ganho com a frequência. De maneira que sinais de mesma amplitude, mas com diferentes frequências, vão ser amplificados por esse circuito de maneira também diferente. Ou seja, à medida em que a frequência do sinal aumenta, a amplitude do sinal à saída diminui. No caso, processamento de sinais de vídeo. Vamos considerar um exemplo simples. O processamento da imagem referente à letra E. E aqui nós temos o caso desta imagem ser processada através de um circuito de largura de banda alta. Então nós podemos ver uma quase perfeita definição entre as regiões escuras e claras. No entanto, essa mesma figura, mas processada em um circuito com largura de banda baixa, nós podemos ver então que existe uma definição pobre na região de alto contraste. Ou seja, sinais de vídeo processados com largura de banda insuficiente tornam-se desfocados, pois não se acompanham convenientemente a transição abrupta no contraste. Por exemplo, numa região branco para preto. Aqui nós temos um exemplo simples, apenas para exemplificarmos a representação gráfica da função de transferência com a frequência. No caso de um filtro passa-baixas RC, a partir da função de transferência do ganho, nós podemos então fazer uma representação gráfica dessa função, no caso, colocando a frequência numa escala log e representando o ganho em decibéis. Nós temos, para DC e baixas frequências, um ganho de 0 dB ou ganho unitário, e na frequência de corte, nós temos um decaimento no ganho de menos 3 dB. E a partir dessa frequência, nós temos um decaimento no ganho a uma taxa de 20 dB por década. E a essa frequência de corte corresponde o polo do circuito. Então vamos ver como de uma maneira relativamente simples nós podemos fazer uma primeira associação dos polos aos nós do circuito. Para tanto, vamos considerar uma cadeia de amplificação em que nós temos dois amplificadores A1 e A2, com ganhos em aberto A1 e A2, mas com largura de banda infinita. Vamos considerar também uma resistência de fonte finita, RS, e uma resistência de carga, RL. Resistências de entrada e saída finitas para A1, assim como resistências de entrada e saída finitas para A2. Também os capacitores ou capacitâncias associadas aos nós M, N e P. E se nós então escrevermos a função de transferência no domínio da frequência Vout sobre Vin, nós vamos ter não apenas o produto entre A1 e A2, mas também o aparecimento de termos que serão dependentes da frequência. Ou seja, esse primeiro termo, então, será
representativo da condição de impedância no nó M, no nó N e no nó P. De tal maneira que nós podemos, então, extrair os polos desta função de transferência e, de acordo com esses valores de resistores ou resistências e capacitores ou capacitâncias, nós podemos ter polos de frequências baixas, moderadas ou altas. De uma maneira geral, um circuito ele pode ter uma dependência com a frequência como expressado nessa figura. Uma faixa ou região de baixa frequência, uma faixa passante, também chamada de banda passante, e uma faixa em alta frequência. A banda passante geralmente é a faixa de interesse do amplificador. Nela, capacitores de elevado valor são considerados curtos-circuitos e capacitores de baixo valor considerados como circuitos abertos. Ou seja, nesse intervalo de frequência, nenhum capacitor ou capacitância influi na função de transferência. O ganho é constante e pode ser obtido através de análise de pequenos sinais. No caso da faixa baixa frequência, o ganho diminui abaixo da frequência de corte inferior ômega-L. Capacitores de alto valor não mais podem ser considerados curtos-circuitos. E a redução do ganho é geralmente devido a capacitores de acoplamento AC e ou de desvio. Na faixa de altas frequências, o ganho diminui acima da frequência de corte superior ômega-H. Capacitores de baixo valor não mais podem ser considerados como circuitos abertos. E a redução de ganho é geralmente devido a capacitâncias parasitas do transistor bipolar ou do transistor MOS. Então vamos então fazer um breve resumo do modelamento de pequenos sinais do transistor bipolar para altas frequências. No caso, nós temos duas capacitâncias parasitas associadas à junção coletor-base, CMI, e à junção base-emissor, CJE. De tal maneira que essas capacitâncias devem, então, ser inseridas no modelo de pequenos sinais em altas frequências. No caso, geralmente se denomina o CJE como CPI, em alusão ao RP. Há também, para transistores bipolares integrados, uma capacitância entre coletor e substrato. O transistor bipolar é fabricado sobre um substrato, que é comum aos demais componentes, e esta capacitância é normalmente modelada entre o coletor e o terra. No caso de um transistor MOS, nós temos aqui inicialmente uma seção transversal, onde nós vemos as duas ilhas de difusão de fonte e dreno e uma região de porta com o nosso capacitor M, metal, O, óxido, S, semicondutor. L é a distância entre as ilhas de dreno e fonte, também chamado de comprimento de canal. Então, as dimensões do canal, que é um fator de projeto, seria o L, e nesta representação 3D, nós temos aqui então a largura do canal W.
Vamos ver de mais perto exatamente essas capacitâncias parasitas. Admitindo-se um transistor MOS canal N, nós temos a capacitância parasita entre porta e canal. É uma capacitância distribuída entre esse terminal de porta e a região de canal, e é geralmente a capacitância mais importante, pois possui um valor por unidade de área, em média, uma ordem de grandeza acima das demais capacitâncias parasitas. Nós temos a capacitância de junção, referente à junção fonte-substrato e dreno-substrato. Nós temos também a capacitância de superposição, que é exatamente formado por esta região, onde o eletrodo superior do capacitor MOS se sobrepõe às regiões de difusão de dreno e fonte. LOV é exatamente a dimensão desta superposição. Então, como nós podemos inserir essas capacitâncias no modelo de pequenos sinais do MOSFET para altas frequências? Inicialmente, a capacitância distribuída entre porta e canal, ela é particionada em duas e dividida entre os terminais de porta e fonte e porta e dreno. Então, nós temos C22 e C21, respectivamente. No caso do transistor operar na região de saturação, que é a região onde ele normalmente trabalha em circuitos lineares, nós temos C22, aproximadamente 2/3 de W vezes L, as dimensões do canal, vezes Cox, que é a capacitância do óxido de porta por unidade de área. Ao passo que C21 é praticamente zero. Quanto à capacitância de superposição, ela é dada pelo produto W vezes LOV vezes Cox. De tal maneira que essas capacitâncias CGD e CGS que aparecem, então, nesse modelo para pequenos sinais, são dadas por CGS, aproximadamente C22 mais COV, e CGD, aproximadamente COV. Então, de uma maneira relativamente simples, nós podemos fazer um cálculo de primeira ordem dessas capacitâncias, baseado nos parâmetros conhecidos do transistor MOS. Vamos ver qual seria, então, o processo analítico de cálculo de polos e zeros da função de transferência. Se, por simples inspeção, não se é possível determinar os polos e zeros do circuito, tem-se geralmente uma tarefa relativamente complexa pela frente. Inicialmente, nós devemos obter a função de transferência em S, ou no domínio da frequência, e geralmente ela é dada através desta representação, onde nós temos uma razão entre dois polinômios, n de S, o numerador, e d de S, o denominador. O numerador, um polinômio de grau m, e o denominador, um polinômio de grau n. Para sistemas estáveis, é necessário que m seja menor ou igual a n. A seguir, deve-se determinar as raízes de n de S, que são os zeros da função de transferência, assim como as raízes de d de S, que serão, então, os polos da função de transferência.
No caso de AS possuir apenas polos, o que ocorre em vários casos, nós podemos então simplificar o AS e já representarmos o denominador de uma forma fatorada, em que K será então o ganho dessa função em DC ou em frequências muito baixas, e P1, P2 e Pn são então os polos da função de transferência. Se nós considerarmos apenas o módulo, a magnitude de A de S, e se nós assumirmos a existência de um polo dominante, por exemplo, P1, de tal maneira que a frequência, então, de P1 é muito menor que a frequência dos demais polos, que nesse caso são chamados de polos secundários. Ou então, nós podemos escrever que o módulo do inverso de P1 será muito maior que a somatória dos módulos dos inversos dos polos secundários. Nesse caso, nós temos então um sistema com comportamento de primeira ordem, ou um sistema a um polo dominante. Interessante como nós temos diferentes exemplos na prática de sistemas de primeira ordem. Por exemplo, o op-amp LM741. O que ocorre? O op-amp ele é projetado de tal maneira que ele se comporte como um sistema de primeira ordem. Então nós temos aqui a representação em frequência do ganho do op-amp em malha aberta. Nós temos então um polo dominante a baixas frequências, o 741 geralmente entre 5 e 10 Hz, e a partir dessa frequência nós temos um decaimento do ganho segundo uma taxa de 20 dB por década. Bom, existem outros polos secundários, no entanto, também por projeto, eles estão localizados acima da frequência de transição, que é a frequência de ganho unitário, que no caso do 741 é por volta de 1 MHz. Então, embora esses polos secundários existam, como eles estão bem acima da frequência FT, eles praticamente não influenciam na resposta em frequência do op-amp. Então, como exemplo, vamos determinar analiticamente a função de transferência do beta do transistor bipolar, que é um fator de ganho de corrente, que é a relação IC sobre IB. Já posso adiantar para vocês que a dependência do beta com a frequência será algo desse tipo. Beta constante até uma frequência FP, que é a frequência do polo. A partir daí um decaimento de 20 dB por década. E há também a presença de um zero acima da frequência de transição. No entanto, esse zero é um zero no semiplano direito, que em termos de deslocamento de fase atuaria como se fosse um polo no semiplano esquerdo. Então, para projeto, muitas vezes, esta é uma situação a ser cuidadosamente analisada. Então, aqui nós podemos ver que, se nós considerarmos um bom espaçamento em frequência entre o polo e o zero, na frequência do polo nós temos um deslocamento de fase de menos 45 graus.
depois esse deslocamento atinge menos 90 graus e até essa frequência o sistema estaria se comportando como se fosse um sistema a um único polo. Na frequência do zero, nós teremos então mais um desvio de 45 graus, a fase atingindo então menos 135 graus, e com a frequência tendendo a infinito, nós teríamos mais um deslocamento de 45 graus. Ou seja, nessa composição, polo no semiplano esquerdo, zero no semiplano direito, nós teremos então um deslocamento de fase total de 180 graus. Então vamos calcular analiticamente a função de transferência do beta. Para isso, vamos polarizar o nosso transistor com uma fonte de corrente IB constante e uma fonte de corrente IC constante. E vamos admitir uma variação IB. Vamos calcular então IC sobre IB na condição de contorno, saída em curto-circuito. Fazendo isso, representando esse circuito em pequenos sinais, incluindo naturalmente as capacitâncias CMI e CPI, após um cálculo utilizando as equações envolvendo tensões e correntes, nós chegamos a esta função de transferência IC sobre IB. Então nós podemos ver aqui que existe um polo no semiplano esquerdo, assim como um zero no semiplano direito. Então, resumindo, nós temos aqui os valores das frequências do polo e zero, assim como o valor de beta em DC ou baixas frequências. E a partir desse resultado, nós podemos então ter um esboço da resposta em frequência do beta com A em função do polo e do zero. Como nós podemos então calcular a frequência de transição do transistor bipolar? Nós definimos esta frequência de transição, aquela em que o beta atinge o valor unitário. Então, se nós impusermos o módulo de beta na frequência de transição igual a 1, e se nós resolvermos esta identidade, após alguma manipulação, nós chegamos então que a frequência de transição será Gm sobre 2π vezes a soma CMI mais Cπ. Em muitos casos, Cπ é uma ordem de grandeza acima de CMI. De uma maneira análoga, nós podemos também calcular a frequência de transição Ft do transistor MOS. Ou seja, à medida em que a frequência aumenta, nós já não temos mais uma impedância infinita à entrada. Devido a essa presença de CGS, nós vamos ter então um IG finito, de tal maneira que nós vamos ter uma razão ID sobre IG finita. Ou seja, nós podemos também definir, para o caso do transistor MOS em altas frequências, um ganho de corrente, que eu estou chamando de beta. E nós chegamos, resolvendo novamente esse circuito de pequenos sinais, nós chegamos a esta função de transferência. Nós podemos ver que nós temos então um zero na origem, o que faz sentido porque em DC o beta seria infinito, uma vez que IG seria zero, e nós vamos ter então também um zero no semiplano direito. Então aqui nós teríamos o esboço de beta em função da frequência e
A frequência de transição vai ser então Gm sobre CGS mais CGD, o que é aproximadamente igual a Gm sobre CGS. Então é interessante nós notarmos que para ambos os transistores nós temos expressões similares que relacionam a frequência de transição com Gm. Então, de uma maneira geral, se nós queremos que o nosso transistor tenha uma velocidade de processamento de sinal mais elevada, ou seja, uma frequência de transição mais elevada, nós devemos aumentar o Gm, e geralmente isso ocorre às custas de um aumento da corrente, o que nem sempre é muito interessante, uma vez que muitas aplicações exigem um consumo de corrente reduzido devido à operação através de uma bateria. Fazendo um cálculo rápido de primeira ordem, nós podemos estimar a frequência de corte, a frequência de transição do transistor bipolar. Por exemplo, para uma corrente de emissor de 50 mA e considerando tensão térmica de 25 mV a temperatura ambiente, um CPI de 2,5 pF, nós teríamos uma frequência de transição de 127 GHz. Um valor bastante alto e que justifica o emprego de transistores bipolares até, digamos assim, final da década de 90, início dos anos 2000, de uma maneira bastante acentuada. Então, se nós fizermos o mesmo cálculo da frequência de transição para o MOSFET, e aqui nessa expressão eu apenas substituí o Gm em função dos parâmetros do transistor, como a mobilidade e VGS menos VTH, onde VTH é a tensão de limiar do transistor, nós podemos ter para tecnologias atuais em que permitem um comprimento de canal tão pequeno quanto 65 nanômetros, um VGS menos VTH de 100 mV é um valor relativamente típico para aplicações do MOSFET em circuitos lineares, uma mobilidade de 320 centímetros ao quadrado por volt vezes segundo, nós temos aí uma frequência de corte de 180 GHz, até mesmo superior à do bipolar, e com um consumo de corrente menor. Ou seja, com o advento de tecnologias mais avançadas, CMOS, que fizeram com que o comprimento de canal ficasse abaixo de 0,1 micrômetros, a presença desses transistores em aplicações RF se tornou muito mais interessantes. Ou seja, atualmente nós podemos ter sistemas em que estejam presentes a parte analógica, a parte digital e a parte RF integrados, utilizando-se tecnologia CMOS e, o mais importante, a custos finais relativamente baixos. Então, realmente houve um desenvolvimento da chamada eletrônica de consumo nos últimos 10, 15 anos, de tal forma que nós temos produtos, hoje em dia, de extrema alta tecnologia, envolvendo a parte de RF e frequências UHF, e que que podem ser adquiridos a preços relativamente baixos. Então essa é uma grande vantagem da tecnologia CMOS em relação à tecnologia bipolar. Embora a tecnologia bipolar ainda tenha o seu nicho de aplicação, principalmente na parte de potência.
Bom, com isso eu termino essa primeira parte da apresentação e eu agradeço a todos. Muito obrigado.